Olá, olá, querido aluno, querida aluna, você que está se preparando conosco aqui na prova para o concurso de técnicos do INSS, estamos iniciando a nossa aula de número 32. Na aula anterior, iniciamos o assunto assistência social, que é um dos últimos tópicos que nós vamos tratar no nosso conteúdo programático. Entramos na parte constitucional, então a gente viu ali os primeiros conceitos constitucionais da assistência social e agora estamos já abordando a Lei 8742 de 1993, que é a conhecida LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. No finalzinho da aula passada, eu tinha deixado com vocês que a gente iniciaria essa aula falando sobre os tipos de proteção da assistência social. Então, vem comigo, vamos para os nossos slides, que eu vou mostrar para vocês quais são os tipos de proteção da assistência social. A primeira proteção que aparece para a gente lá da Lei 8742/93 é a proteção social básica. O que é a proteção social básica? É um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios, destaquem, da assistência social, que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social, por meio do desenvolvimento de potencialidades, bem como aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Portanto, é um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que tem por objetivo a prevenção de situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Essa é a proteção social básica. A próxima proteção social que aparece para a gente é a proteção social especial. A proteção social especial está descrita na lei como sendo o conjunto de serviços, programas e projetos. Vejam por que eu mandei destacar benefícios lá na proteção social básica, porque na proteção social especial nós não temos, nós não temos benefícios, ok? Nós não temos benefícios, apenas serviços, programas e projetos, que têm por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários. Vejam, lá na proteção social básica a gente fala em prevenção, correto? Tá aqui, ó, prevenir, tá? Contudo, quando a gente entra na proteção especial, nós já temos o dano ocorrido. Nós não estamos mais prevenindo, nós já estamos, reconstruindo, tá certo? Vínculos familiares e comunitários, defesa de direitos, coisa que não acontece lá na proteção social básica, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos. Lógico, se eu estou falando em defesa de direitos, eu tenho que prepará-los para enfrentamento das situações de violação dos direitos. Ainda temos a vigilância socioassistencial, como sendo um dos instrumentos das proteções da assistência social, que identifica e previne as situações de risco e vulnerabilidade social em seus agravos na área de atuação, tá certo? As proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela rede socioassistencial, de forma integrada, diretamente pelos entes públicos e ou pelas entidades e organizações de assistência social, que a gente já viu lá na aula passada, que são vinculadas ao SUAS, Sistema Único de Assistência Social, respeitadas as especificidades de cada uma das ações. Quanto à estrutura da assistência social, as proteções sociais básica e especial serão ofertadas principalmente no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, e
no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, os CREAS, tá certo? Respectivamente, e pelas entidades sem fins lucrativos de assistência social integrantes do SUAS. Como que funciona? O CRAS vai estar voltado para a assistência social básica, o CREAS para a proteção social especial. E as entidades sem fins lucrativos, tá certo? De assistência social, que a gente viu lá na aula anterior, podem prestar tanto a assistência especial quanto a assistência básica, sem problemas. O CRAS é uma unidade pública municipal de base territorial localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território. Portanto, o município pode ter mais que um CRAS? Pode. De abrangência e a prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias, tá certo? Então, o CRAS ele vai ter, ela é uma unidade básica municipal, tá certo? Uma unidade pública, né, municipal, de base territorial. Ela vai estar em bairros ou regiões, tá certo? Onde há maior índice de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais da proteção social básica, tá certo? Sempre no seu território de abrangência. Então, se é um bairro, vai atender a população daquele bairro. Se é uma regional, vai atender aquela regional, tá? E não há limites. Um município pode ter vários CRAS, tá certo? Seguindo. O CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, já é uma unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou até mesmo regional. Por exemplo, pode ter um CREAS da Regional Sul, pegando todos os estados do sul do Brasil? Pode, não tem problema nenhum, tá? Destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social por violação de direitos ou contingência, que a gente já viu que são aqueles riscos sociais também, que demandam intervenções especializadas da proteção social especial, tá bom? Seguindo. Os CRAS e os CREAS são unidades públicas estatais instituídas no âmbito do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, que possuem interface com as demais políticas públicas e articulam, coordenam e ofertam os serviços, programas, projetos e, no caso dos CRAS, benefícios da assistência social. As instalações do CRAS e dos CREAS devem ser compatíveis com o serviço neles ofertados, com espaços para trabalhos em grupo, ambientes específicos para recepção e atendimento reservado das famílias e indivíduos, assegurada também a acessibilidade a pessoas idosas e portadoras de deficiência. Então, a estrutura do CRAS ela já tem que ser montada pensando em quais serviços serão ofertados naquela unidade, tá? E também garantindo a acessibilidade a pessoas idosas e portadoras de necessidades especiais, tá certo? Tem que haver ambientes específicos para recepção e atendimento, tanto de família quanto de indivíduos. Cada ente federativo, quem são os entes federativos? Municípios, estados, Distrito Federal, territórios e assim por diante.
possui autonomia para, observados os princípios e diretrizes estabelecidos nesta lei, qual lei que a gente está falando? 8742 de 93, a LOAS, fixar suas respectivas políticas de assistência social. Então, cada ente federativo possui autonomia para, observadas as diretrizes estabelecidas na LOAS, na 8742 de 93, fixar suas respectivas políticas de assistência social. Os entes federativos podem celebrar convênios com entidades e organizações de assistência social em conformidade com os planos aprovados pelos respectivos conselhos. Então, se é um estado, ele pode firmar convênio com entidades e organizações de assistência social mediante a aprovação, plano aprovado pelo Conselho Estadual de Assistência Social. Entenderam? Competências da União referente à assistência social que são definidas tanto na Constituição Federal de 88 quanto na LOAS. Tá? A União deve responder pela concessão e manutenção dos benefícios de prestação continuada definidos no artigo 203 da Constituição Federal. Que benefício de prestação continuada é esse? O benefício de um salário mínimo às pessoas portadoras de deficiência e aos idosos que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Nós voltaremos a falar mais à frente na aula sobre esse benefício de prestação continuada. Tá certo? Mais para frente na nossa aula, nós voltaremos a abordar este benefício. Próxima responsabilidade da União, cofinanciar, ou seja, participar do financiamento por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito nacional. Atender em conjunto com os estados, o Distrito Federal e os municípios, as ações assistenciais de caráter de emergência e o monitoramento e a avaliação da política de assistência social e assessorar estados, Distrito Federal e municípios para o seu desenvolvimento. Com relação à competência dos estados, os estados devem destinar recursos financeiros aos municípios a título de participação no custeio do pagamento dos benefícios mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Estaduais de Assistência Social. Deve cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito regional ou local. Devem ainda atender em conjunto com os municípios às ações assistenciais de caráter de emergência. Devem estimular e apoiar técnica e financeiramente as associações e consórcios municipais na prestação de serviços de assistência social. E devem prestar os serviços assistenciais cujos custos ou a ausência de demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços falhou aqui, no âmbito do Estado. Ah, sim, descontinuada, está escrito errado. No âmbito do respectivo Estado. Funciona assim: se o município não tem demanda suficiente, o ente estatal, o município não vai ter essa estrutura de assistência social, mas cabe ao Estado prestar os serviços de assistência, tá, para aquelas pessoas deste município aqui que necessitem deste amparo. Tá? Pode ser através dos CREAS, como a gente viu, né, que eles são municipais, estaduais ou até mesmo regionais, tá certo? Então, eu posso ter uma estrutura que justifique a criação de um CREAS
e este CREAS vai estar obrigado a atender a população, os cidadãos de um município onde este serviço ofertado pelo CREAS não é ofertado pelo município. Aí fica ao Estado, a cargo do Estado, prestar os serviços assistenciais nesse sentido, tá certo? E ainda realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social e assessorar os municípios para o seu desenvolvimento. Na sequência, temos as competências municipais. Os municípios devem destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos benefícios eventuais de que trata o artigo 22 da LOAS, tá certo? 8742 de 93, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Municipais de Assistência Social. Não se preocupe que mais para frente na nossa aula nós também falaremos dos benefícios eventuais, tá bom? Os municípios devem efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral, são outros benefícios de assistência social pré-determinados. Devem executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil. Devem atender às ações assistenciais de caráter de emergência, devem prestar os serviços assistenciais, devem cofinanciar o aprimoramento da gestão dos serviços, dos programas e dos projetos de assistência social em âmbito local, devem realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu âmbito, ou seja, sob a sua responsabilidade. Com relação à estrutura do SUAS, as instâncias deliberativas do SUAS de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil são, inicialmente, Conselho Nacional de Assistência Social, órgão superior de deliberação colegiada, ou seja, várias pessoas formando este conselho e deliberando, decidindo nesse conselho, vinculado à estrutura do órgão da Administração Pública Federal, responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, cujos membros, nomeados pelo Presidente da República, isso aqui é muito importante porque já foi questão de prova, tá? Então, a formação do Conselho Nacional de Assistência Social é dada por nomeação do Presidente da República e os membros nomeados têm mandato de 2 anos, permitida uma única recondução por igual período. Então, o máximo que um membro, tá, participante do Conselho Nacional de Assistência Social pode ficar em sequência participando do Conselho Nacional são 4 anos. São 2 anos mais 2 anos. Só pode haver uma única recondução. A composição do Conselho Nacional de Assistência Social é da seguinte forma: ele é composto por 18 membros, sendo 9 representantes governamentais, incluindo obrigatoriamente um representante dos estados, um dos municípios, tá certo? Mais, além dos 9 representantes do governo, 9 representantes da sociedade civil, dentre representantes dos usuários ou de organizações de usuários, das entidades e organizações da assistência social e dos trabalhadores do setor escolhidos em foro próprio sob a fiscalização do Ministério Público Federal. Então, o que interessa para a gente saber é que o Conselho Nacional de Assistência Social, ele é formado por 18 membros, tá certo? Sendo 9 do governo, e desses 9, uma vaga é obrigatória para representantes dos estados e uma obrigatória para representante dos municípios. E eu tenho ainda mais 9 representantes da sociedade civil. Dentre os membros da sociedade civil, eu vou ter,
eu vou ter obrigatoriamente representantes dos usuários ou de organização de usuários do sistema de assistência social, das entidades e organizações de assistência social, dos trabalhadores do setor. Todos estes representantes devem ser escolhidos em foro próprio, sob fiscalização do Ministério Público Federal. Além do Conselho Nacional de Assistência Social, temos os Conselhos Estaduais de Assistência Social, o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal e os Conselhos Municipais de Assistência Social. Fica para vocês um deverzinho de casa com relação às competências do Conselho Nacional de Assistência Social. Elas estão lá no artigo 18 da 8742 de 93, na LOAS, dividido nos incisos do artigo 18. Vale a pena dar uma lidinha, é bem autoexplicativo, não tem muita complicação, porque nessa parte de competências, de formação, é que pode aparecer aí uma questãozinha na sua prova, tá certo? Então, com relação à formação do Conselho Nacional, a gente já viu, são 18 membros nomeados pelo Presidente da República para mandato de 2 anos com permissão de uma única recondução por igual período, e temos a estrutura de 9 representantes governamentais mais 9 representantes da sociedade civil. Os representantes governamentais obrigatoriamente têm que ter uma vaga de representantes dos estados e uma vaga dos representantes dos municípios, e os representantes da sociedade civil são escolhidos em foro próprio sob fiscalização do Ministério Público Federal, tá certo? Além do Conselho Nacional, não podemos esquecer que cada estado pode ter o seu Conselho Estadual de Assistência Social, o Distrito Federal tem o seu Conselho de Assistência Social e os municípios, cada qual pode ter o seu Conselho Municipal de Assistência Social. Com relação ao benefício de prestação continuada descrito lá no artigo 203 da Constituição Federal de 88. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. Então, eu tenho 2 tipos de benefício de prestação continuadas. Eles são chamados de amparo social. Principais características dos amparos sociais são concedidos de forma gratuita, porque como nós vimos, a assistência social não exige contraprestação, ou seja, não preciso contribuir para ter direito ao benefício, contrário do que acontece na Previdência Social. Na assistência social, o benefício é concedido a título gratuito, tá bom? E, além de ser concedido a título gratuito, eles não deixam pensão, ou seja, como não são benefícios do regime geral de previdência social, o beneficiário não mantém vínculo com o RGPS. Eu não mantenho vínculo com o RGPS. Então, receber benefício de prestação continuada, receber o amparo social, não me torna segurado obrigatório do regime geral de previdência social e também não é causa para manutenção da minha qualidade de segurado junto ao regime geral de previdência social. Então, eu não deixo benefício
para dependente e não recebo décimo-terceiro salário. Beleza? Então, eu não deixo benefício para dependente e não recebo décimo-terceiro salário, tá bom? Os amparos sociais que nós temos são 2. Nós temos o amparo social ao idoso e o amparo social ao deficiente. São as duas formas de receber este benefício de prestação continuada. Uma coisa interessante é que a LOAS determina idoso todo maior de 65 anos, ok? Aí vocês vão gritar daí de casa, mas professor, o Estatuto do Idoso, que é lei específica posterior, determina que idoso é quem tem mais de 60 anos. Parabéns. Só que o Estatuto do Idoso não mandou alterar a redação da LOAS. Se não houve alteração da LOAS, e a sua pergunta for com relação à LOAS, nós temos 65 anos de idade, independente do sexo. Seja homem ou mulher, só será idoso o maior de 65 anos. Com relação a essa briga legislativa, porque a LOAS é de 93 e o Estatuto do Idoso, se não me engano, já é dos anos 2000, é posterior, e é legislação específica. Com relação a isso, existe briga doutrinária e existe briga jurisprudencial. Contudo, ainda não houve uma decisão definitiva dos nossos tribunais superiores acerca da matéria. Não há uma decisão com relação a isso. E a gente não tem como afirmar que eu posso conseguir o benefício de prestação continuada para maior de 60 anos, tá certo? Como eu disse, o Estatuto do Idoso, ele determinou o conceito de idoso como sendo maior de 60 anos, independente do sexo, mas ele não traz regra específica para a alteração das leis da 8742 de 93. Então, como não há determinação para alteração do texto da LOAS, segue o conceito dos 65 anos, tá certo? Não confundam isso. E aí, meus queridos, na nossa próxima aula, nós vamos ver quais são os outros requisitos que eu preciso para a concessão do benefício. Porque não basta ser maior de 65 anos para receber o benefício e não basta ser apenas deficiente. Eu ainda tenho que comprovar não possuir meios de prover a minha própria manutenção, nem de tê-la provida por minha família. Então a gente precisa ver qual é o conceito de deficiência, a gente precisa ver qual é o conceito de família e que patamar é esse de renda familiar que não me permite prover a minha própria manutenção ou de tê-la provida pela minha família. A gente precisa ver esses conceitos. Por enquanto, a gente só viu que eu estou brigando pelo conceito de idoso, que para a gente, para a nossa prova, não tem briga, é 65 anos ou mais, independente do sexo. Não se discute para a nossa prova 60 anos ou mais, ok? Para a nossa prova é fechado, 65 anos ou mais. Se tiver lá a alternativa 60 anos ou mais, a alternativa é errada. Beleza, galera? E ficamos assim. Na próxima aula, nós voltamos falando sobre a LOAS e também determinando esses outros detalhezinhos ali, esses outros requisitos específicos da lei para a concessão
do benefício de prestação continuada. Não esqueça da nossa parceria, vocês em casa vão lendo a lei, eu aqui vou trazendo os conceitos para vocês e não deixem de exercitar, galera, bastante exercício, galera. Entre lá no banco de questões do Aprova, aproveitem o vasto repertório de questões que existem ali e exercitem. Quanto mais você exercitar, mais fixação do conteúdo você vai ter, beleza? Um forte abraço, bons estudos, eu encontro vocês na nossa próxima aula. Valeu, até lá, tchau, tchau!